Irmãos e irmãs, alegria no Senhor. Estamos nos aproximando do final do tempo pascal. Neste domingo, dia 12 de maio, celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Sempre é bom recordar o que significa e o que acontece na Ascensão de Jesus. O que acontece é que Jesus sobe aos céus com o seu corpo glorificado, ele entra na glória, senta à direita de Deus. E o que significa é a vitória da nossa humanidade, porque aquele que entra no mais alto dos céus, entra com a nossa humanidade. Em Cristo, a nossa humanidade está na glória. Onde ele, nossa cabeça, nos precedeu, também somos todos chamados a ele. Ele conquistou o céu para nós. E da glória, com suas chagas gloriosas, intercede por nós, que continuamos a sua missão. Nos comunica todo o seu amor. Que nós possamos sempre pensar isso nesta solenidade da Ascensão. Mas vamos ouvir o Evangelho deste domingo, que neste ano é o Evangelho de Marcos, a conclusão do Evangelho de Marcos. Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios, em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Jesus, no céu, à direita de Deus, vitorioso, capacita a missão, comunicando aos seus discípulos o seu poder. Por isso, os discípulos de Jesus, a comunidade de Jesus é enviada ao mundo inteiro, a todos, sem distinção. Exatamente porque aquilo que os enviados levam, é a força de Deus, é o poder do ressuscitado. Nada de mais poderoso. Não no sentido, irmãos, quando a gente fala assim, parece é mágico, zastras. Não. É uma proposição, vamos dizer assim, que é a suprema, que não tem nada de mais alto, nada de mais sublime para ser proposto às pessoas do que o Evangelho de Jesus Cristo. Todos os povos podem ouvir esta mensagem. O evangelista Marcos fala do batismo, Batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade, desse Deus uno e trino. O anúncio da palavra, a graça dos sacramentos, nos coloca em comunhão com Deus, ou melhor, nos faz mergulharmos em Deus, ficarmos cheios de Deus. A verdade do Evangelho é uma verdade que ilumina a vida das pessoas. Jesus, sentado à direita do Pai,
é aquele que capacita seus discípulos a realizarem os mesmos sinais. Não no sentido que não vão sofrer sim, muitos vão morrer, né? Mas esses sinais que acompanham os que crerem serão estes: expulsarão demônios, falarão novas línguas, o veneno não fará mal, a imposição das mãos, a graça do Espírito vai curar os doentes. Ou seja, os discípulos de Jesus repetem os mesmos sinais de Jesus no seu ministério público. Claro, não é simplesmente o fato do milagre em si, mas a obra de Jesus é realizada pela igreja, que continua a obra de Cristo. Então, a comunidade cristã tem o poder, porque recebeu do Cristo, de comunicar essa força da ressurreição e da vida nova a todas as pessoas. A igreja, há mais de 60 anos, principalmente após, já em meados para o fim ou melhor, em pleno acontecimento do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, pensou: o mistério da ascensão nos faz entender a grandeza da comunicação de Deus à humanidade. Nos anos 60, nós estávamos experimentando com os satélites, ainda que o homem não tivesse chegado à Lua no começo dos anos 60, toda a questão dos satélites, Sputnik, sei lá o quê, que favorecia uma comunicação maior em toda a Terra, aquilo que era jogado em cima, essa imagem do satélite que de cima comunica, de certa maneira alude um pouquinho a aquilo que é infinitamente maior, que é o Cristo elevado aos céus e que comunica o seu amor, faz com que as pessoas possam usar de toda a arte, de toda a tecnologia da comunicação para que o amor seja comunicado. O Papa Francisco, para esse 61º dia das comunicações, ele nos fala profundamente de algo novo, tecnológico, que nós chamamos de inteligência artificial. Eu nem sei explicar para vocês toda a questão dos logaritmos, essa coisa toda aí eu não sei falar, Eu até estava lembrando esses dias que no tempo que eu era estudante, esta sigla IA era chamada de inteligência afetiva ou inteligência emocional, que grandes filósofos, por exemplo, da escola de Frankfurt, falavam, etc. Era o que eu estudava na faculdade, Não se falava ainda nisso, talvez, as coisas mais tecnológicas, sim, mas não era isso. Então, é uma coisa um pouco recente, E o que tem a ver isso com a evangelização? O nome científico, ou a expressão mais científica da inteligência artificial é a expressão em inglês machine learning. Machine learning quer dizer aprender, compreender automaticamente. Então, você joga os dados e automaticamente as coisas acontecem. Isso é bom? É bom. Nós não devemos desprezar a tecnologia, mas pode ser ruim. Porque aquilo que é comunicado simplesmente no automático, que não toca o coração, não realiza a vida. A evangelização, a comunicação do Evangelho de Jesus Cristo, não é uma machine learning, Não é. A comunicação do Evangelho não é uma máquina, uma coisa automática, Uma máquina que vai repetindo coisas. Não. Ela toca o coração. Portanto, o coração incorruptível,
na conversão. Não está em contradição com a tecnologia. Uma tecnologia usada na obra da evangelização que não trabalha esse tocar o coração, realmente não serve, porque não há uma conversão. Nós podemos correr o risco de sermos ricos em técnica e pobre em humanidade, né? É preciso viver a sabedoria do coração, diz o Papa Francisco na sua mensagem. A inteligência artificial nunca irá substituir a evangelização. O coração do homem que anseia por libertação encontra suas respostas na obra da evangelização. Isso não é automático. Todo esforço evangelizador da igreja de comunicar o Cristo tem que tocar o coração do homem. O Cristo vitorioso nos faça realmente experimentar a sua vitória. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo ele nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória, como membros do seu corpo. Ele que é Deus convosco, e vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Que a paz e a força do ressuscitado esteja com todos.